Outro aluno ou pupilo do Voigt foi o Max Rubner, um pesquisador alemão. Ele também fez diversas contribuições, mas a que talvez tenha ficado mais conhecido foi a hipótese da superfície corporal. Então, naquele momento, já os pesquisadores começaram a tentar definir qual seria a demanda de energia para atender um animal em mantença, ou seja, a taxa de metabolismo basal do animal. Então, para estabelecer essa hipótese, o Rubner ele fez um experimento com cães. Então, ele usou nesse experimento 7 cães com pesos diferentes, que desde 3 quilos até 31,2 quilos, e ele colocou esses animais dentro do respirômetro do Voigt, como nós vimos no anterior, para medir a taxa metabólica basal, ou seja, a produção de calor, e depois ele expressou essa produção de calor, ou seja, essa metabólica basal, animais em jejum, então por isso metabólica basal, ou seja, exigência de energia líquida de mantença. Depois ele expressou isso em quilocalorias por quilo de peso vivo. Então ele dividiu a metabólica pelo peso, e também ele fez um outro cálculo, no qual ele dividiu a produção de calor em quilocalorias por superfície corporal. Então aqui na última coluna os valores, como que ele mediu essa superfície corporal. Na época era muito comum, ao final do ensaio de respirometria, os animais eram eutanasiados e a pele removida para mensurar essa superfície corporal. Então, foi feito dessa forma e com aqueles instrumentos que haviam disponíveis na época, com a precisão da época, ele chegou nesses valores e acreditou que esses valores eram muito próximos uns dos outros. Então, estabelecendo que cada metro quadrado de superfície corporal o animal tinha uma produção de calor em jejum, ou uma exigência de mantença diária de 1.000 quilocalorias. Essa teoria do Max Rubner ela acabou sendo aceita por um período e houvesse outros pesquisadores que fizessem contestações sobre isso, nós vamos ver mais adiante. Mas, então, nesse experimento também se estabeleceu esse conceito importante que a taxa metabólica basal ela não é uma função linear do peso. Então, por exemplo, é óbvio que um cachorro mais pesado, que por exemplo 30 quilos, tem uma taxa metabólica basal maior do que um cachorro de 15 quilos. Entretanto, dois cachorros de 15 quilos, compondo aqui 30 quilos na soma, eles têm uma taxa metabólica basal maior do que um único animal de 30 quilos, indicando que essa relação entre massa corporal e taxa metabólica basal, ou seja, a exigência de mantença, não é uma função linear. Então, para poder entender melhor isso, aqui tem uma figurinha bem bacana que compara um bovino consumindo de alfafa, 1 tonelada de feno de alfafa e 300 coelhos comendo a mesma, um, a mesma quantidade de feno de alfafa, ou seja, a mesma 1 tonelada de feno de alfafa. Acontece então enquanto esse bovino está comendo 1 tonelada de feno de alfafa. Então, esse bovino pesando 1.300 pounds, consumir aqui cerca de 16 de feno de alfafa. Os mesmos 300, agora aqui olhando para os coelhos, os mesmos 300 coelhos, na soma vão pesar 1.300 pounds,
mesma quantidade de massa corporal aqui de um bovino. O consumo de feno por dia agora, então não só 16 como no caso do bovino, mas 66, próximo a 66 por dia, um consumo muito maior, significando que aqui, enquanto essa quantidade de feno vai ser suficiente para alimentar esse bovino durante 120 dias, no caso dos coelhos apenas 30 dias. A perda de calor diária vai ser de cerca de 20 mil quilocalorias para um bovino, para os 300 coelhos 80 mil quilocalorias. E notem, massa corporal, né, a somatória aqui dos coelhos se iguala à massa corporal do bovino, mas a produção de calor, ou seja, metabolismo basal, muito maior do que do bovino. Né? Mas notem que interessante, o ganho de peso por dia desse bovino, cerca de 2 pounds, enquanto que dos 300 coelhos na soma, 8 pounds. Né? Considerando o período de alimentação, uma tonelada de feno no final vai resultar em ganho de 240 pounds, então de peso corporal, e aqui a mesma coisa, 240 pounds de peso corporal. Mas a ideia principal é observar que a perda de calor é muito maior quando eu tenho mais indivíduos, mesmo que numa soma similar a de um único indivíduo, indicando que essa relação entre peso corporal e taxa metabólica basal não é linear. Bom, agora, voltando aos trabalhos feitos pelos americanos no início do século XX, final do século XIX, o Ormsby, ele foi um pioneiro em trabalhar com energia líquida nos Estados Unidos. Ele foi também um pupilo do Voigt. Voltando para os Estados Unidos, na Pensilvânia, ele montou um respirômetro, um calorímetro, e então ele e os seus alunos desenvolveram diversos trabalhos com energia líquida lá. Então, uma contribuição extremamente importante, entre as outras que foram geradas no laboratório do Ormsby, foi que a energia metabolizável ela é a soma ou ela é subdividida em energia líquida, aquilo que é utilizado para manter-se para a produção, e incremento calórico. Esse conceito de incremento calórico é extremamente importante, que até o momento os outros pesquisadores não tinham enxergado isso. Por quê? O incremento calórico, que é uma produção de calor associada à apreensão, ao processamento e à digestão dos alimentos, essa produção de calor ela ficava sempre confundida com a produção de calor para mantença, tá? Em animais alimentados. Ou seja, quando eu tenho um animal em jejum, não existe incremento calórico. Por quê? O incremento calórico, mais uma vez dizendo, é produção de calor associada à apreensão, processamento e digestão dos alimentos. Quando eu tenho um animal em jejum, ou seja, se ele não está alimentado, não tem produção de calor. Isso significa que a produção de calor do animal em jejum é exatamente a exigência de energia para mantença, ou seja, a taxa metabólica basal. Aqui uma foto do calorímetro lá da Pensilvânia. Hoje isso é um museu lá. Então, algumas definições importantes que saíram de lá, que são usadas até hoje por nós nos sistemas mais modernos. Então, por exemplo, que energia metabolizável pode ser estimada como energia digestível vezes 0,82, ou seja, que 82% da energia digestível ela é disponível para os tecidos, né, do ruminante, vou utilizar aqui na forma de energia metabolizável. E um outro conceito que eu já tinha comentado anteriormente, naquele slide do NDT, que 1 kg de NDT não tem 4 megacalorias, mas sim 4,41 megacalorias de energia digestível. Outro americano que fez um trabalho também muito importante na área da bioenergética foi o Samuel Broad, da Universidade de Missouri, e ele, a partir daquela teoria da superfície corporal
que tinha sido desenvolvida lá pelo o Rubner, ele começou a fazer trabalhos para tentar simplificar isso, né? Primeiro, para evitar de terminar o experimento ter que abater o animal para medir superfície corporal, ou mesmo que não abatesse o animal, era um trabalho muito grande chegar no valor dessa superfície corporal. Então ele desenvolveu um integrador de superfície. Então vocês podem ver nessa foto e na próxima aqui, esse integrador de superfície ele utilizou para medir a superfície corporal de centenas de animais. Centenas de animais, em sua maior parte animais de grande porte, então bovinos, equinos, sem a necessidade de abater esse animal. Ele media a superfície corporal e, obviamente, a massa corporal desse animal e chegou numa relação. Quando essa relação era plotada num papel logarítmico, essa relação ela se tornava linear, como vocês podem ver nessa figura. Então, aqui no eixo X, a massa corporal, no eixo Y, a superfície corporal. Obviamente, vocês podem notar aqui que isso está sendo plotado num papel log, então a escala é totalmente diferente de uma escala linear do papel quadriculado comum. Então, isso já facilitou muito a vida. Alguns pesquisadores criticaram ele, dizendo que isso era uma super simplificação do processo, mas ele veio com outro argumento agora também para poder justificar que estimar produção de calor, ou seja, taxa metabólica basal a partir da massa corporal era mais indicado ou mais correto do que utilizar a superfície corporal. Por quê? Se eu pegar um animal como da foto, por exemplo, em que a superfície da orelha, por exemplo, representa uma proporção considerável da superfície corporal, eu começo a ter desvios grandes entre superfície corporal e taxa metabólica basal. Por quê? Porque no fundo quem produz calor são os órgãos do animal que têm maior taxa metabólica. Então, as vísceras, músculo e etc. Então, indicando que aquela relação que foi observada com superfície corporal, ela de fato não era totalmente correta, e sim a produção de calor é uma função da massa, principalmente daqueles órgãos que têm maior atividade metabólica, e que isso sim deveria ser utilizado, óbvio que não numa escala linear, mas numa escala log, para poder se estimar a produção basal de calor sem ter que ficar medindo isso toda hora. Então, no laboratório ainda aqui do Samuel Brod, ele utilizou esse respirômetro para medir taxa de taxa metabólica basal e associando os dados gerados no laboratório dele e nos laboratórios dos outros pesquisadores que tinham publicado até aquele momento, ele chegou nesse gráfico, de novo, plotando num papel de escala log, onde nós podemos observar aqui no eixo X a massa corporal, ou seja, que está transformado em log, e no Y o metabolismo basal, ou seja, a produção de calor em jejum, e envolvendo um banco de dados que tinha desde camundongo até elefante. Notem que, através aqui de todas as espécies avaliadas, a correlação nessa escala log do peso corporal versus log do metabolismo basal, a relação é linear, e a potência no qual o peso vivo deve ser elevado aqui próximo a 0,73.